Leia a Bíblia toda em um ano, em 365 dias. Hoje nós estamos na leitura do dia 88 dos 365 dias. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Novo Testamento, que a gente chama de Pentateuco, né? Atribuído ao autor, né, o escritor Moisés. Nós estamos no capítulo 8. Vamos iniciar hoje o capítulo 8, 9 e o capítulo 10, se Deus permitir. Então, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, acompanhar essa leitura conosco. Capítulo 8, versículo 1 vai ser um chamado para lembrar e obedecer. Versículo 1 diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos de que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Inclusive, esse é um hino que a gente canta, né? Que não vivem, né? Ensinar as pessoas que não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo, versículo 4, de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pense nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até saciarem, lembre-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Versículo 11. Tenha cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicando, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas, escorpiões, a uma terra quente e seca.
e lhes deu água da rocha. Sustentou-os no deserto com maná, alimentos que seus antepassados não conheceram, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Conquistei toda essa riqueza com a sua própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que Ele fez a seus antepassados, como o de hoje. Acho muito importante isso. Versículo 19. Uma coisa, porém, lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses adorando-os, curvando-se diante dele, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, acaso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Jesus falou isso lá em Mateus, né? Que não tem como amar o mundo e amar Deus, não tem como amar outras coisas e não amar Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar, colocar outras coisas em primeiro lugar. Inclusive ser Deus, né? Do mamon, né? Amor ao dinheiro. E saber que Deus que deu tudo, né? E que dá tudo. Capítulo 9. A vitória pela graça de Deus. Ouça, ó Israel. Hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidade com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destruam rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que elas os expulsam diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. Uau! O Senhor, seu Deus, expulsará as nações diante de vocês somente por causa da perversidade delas, para cumprir o juramento que fez aos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Recapitulação do bezerro de ouro. Lembre-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até agora vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-lo. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedras gravadas, como os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas, nas quais gravou com o seu próprio dedo todas as palavras que tinham proclamado no meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Versículo 11. Passando os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levanta-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde.
Fique de lado, eu o destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de você e seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra gravada com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham derretido metal e feito um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma, por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês mais uma vez, porém o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que havia feito, derreti no fogo e moí até virar pó fino. Em seguida joguei o pó no riacho que desce do monte. Versículo 22. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá e em Cades Barneia. O Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomam posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Não confiaram nele e nem obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que o destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não o destrua, eles e o teu povo e a tua propriedade especial, a quem resgatastes do Egito com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia da perversidade e o pecado deste povo. Se o destruíres, os egípcios dirão, eles morrerão porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhe dar. Ou talvez digam, eles destruiu porque odiava, levou ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo e a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com a tua grande força e teu braço poderoso. Moisés então faz lembrar toda essa jornada, né, do povo, da rebeldia do povo, da desobediência do povo no deserto. Os feitos que eles tinham feito. Capítulo 10, uma nova cópia da aliança. Naquela ocasião, no versículo 1, o Senhor me disse, corte as 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Façam também uma arca de madeira e subam ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores. Aquelas que você despedaçou, em seguida coloque a tábua na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira, de acácia, e cortei 2 tábuas de pedra, como anteriores. Subi ao monte, levando as tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado no meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo e de Jaçã e viajaram para Moserá, aonde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar, e em seguida viajaram para Gudgodá e de lá para Jotabatá.
terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são as suas responsabilidades até hoje, por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre os seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. Uau! O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor Deus lhe prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu as minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Versículo 11. Então o Senhor me disse: levanta-se, siga a viagem e guie o povo para que entre e tome posse na terra que jurei a dar aos seus antepassados, chamados para amar e obedecer. Versículo 12. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema ao Senhor, seu Deus, e que sirva de maneira agradável a Ele, que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Obedeça sempre os mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja os mais altos céus e a terra, e tudo que nela há pertence ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu os seus antepassados para amá-los, escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam-no e apegue-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, o único digno de seu louvor, aquele que, por vez, fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. E assim a gente encerra mais essa leitura de hoje. 88 dias de leitura. Que bênção, graças a Deus, pela graça dele mesmo. E espero que essas palavras tenham sido bênção. Como é bom relembrar o quanto é bom Moisés, relembrar o povo, a leitura, a lembrar a fala oral e o registro aqui. O quanto é bom nós relermos as palavras do Senhor, para que elas sejam realmente gravadas em nossas mentes, nosso coração e todo o nosso ser. Bom, vamos então fazer uma oração e encerrar a leitura de hoje. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, grande és o Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor. O Senhor é santíssimo. O Senhor é puro, é perfeito. Ajude-nos, Pai, a nos tornarmos santos, que a Tua palavra nos purifique a nossa alma, o Teu perdão, através do sangue de Cristo Jesus, possa nos lavar de toda a imundície da nossa mente. Obrigado pela oportunidade de mais um dia estarmos alimentando a nossa alma, saber que o Senhor é bom, o Senhor cuida dos seus filhos, saber que também o Senhor é um Deus de justiça. Ajude-nos a temer ao Senhor, a respeitá-lo, a obedecê-lo,
aquilo que o Senhor nos manda. E que as suas palavras sejam gravadas em nossos corações dia a dia, que possamos ler e reler os seus mandamentos, seus decretos, as suas leis, Pai, que elas são boas e nos instrui para o teu caminho na eternidade. Que os nossos nomes estejam gravados no livro da vida, Pai, aí nos céus. Pai, que a tua vontade aqui na terra seja feita igual aí no céu, Pai. Te agradecemos pelas coisas que o Senhor nos supre, pelo pão de cada dia e tantas outras coisas que o Senhor nos dá, além do que merecemos e precisamos. Nos perdoe das nossas falhas, não deixe nunca nós esquecermos do Senhor, mesmo que muitas vezes somos tão abençoados e nós achamos que isso vem dos nossos esforços, nossos méritos. Mas não, isso vem da tua graça. O Senhor nos dá como dispenseiro, como mordomos que realmente somos, Pai, aqueles que desfrutam das bênçãos que o Senhor nos dá. Ajude-nos a ser bons administradores, Pai, daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai. Nos dê a oportunidade de sermos generosos, Senhor, corações bons. Abençoe e supre, Pai, as necessidades dos nossos irmãos, Pai, para que toda alma seja completa e esteja em paz e esteja certo de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Pai, tenha misericórdia de nós. Cuide, Pai, da saúde dos nossos irmãos, Pai, que está em leito de hospital, Pai, que está necessitado como nosso irmão Sérgio, Pai, e dentre tantos outros irmãos que nem sequer sabemos o nome. Que o Senhor possa dar dias longos ainda, Pai, nessa terra. Que haja cura, Pai, física, Pai, da saúde. E que o Senhor dê paz e tranquilidade. E que o Senhor e todos os ambientes que nós vivemos, as tuas mãos possam estar sobre os lugares, Pai, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, Pai, de todo acontecimento ruim, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando de tudo. Te agradecemos mais um dia pela leitura da sua palavra, que o Senhor nos sustente a lermos todos os dias pela sua força e a sua ajuda do teu Espírito Santo, Pai, porque sem Ele nós não conseguimos seguir, Pai, nos teus caminhos. Não deixe que o teu amor que nos alcançou nos afaste, Pai. Coloque um coração puro, um coração sincero. Te agradecemos por levar a tua palavra adiante e que as tuas palavras aqui nesse canal possam atingir o coração das pessoas, Pai. Pela glória de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, Deus te abençoe. Mais esse dia de leitura que nós tivemos aqui, que você possa meditar nas palavras no dia de hoje, né, e sempre. Se Deus assim permitir, estaremos aqui fazendo a leitura do dia 89. Caso você perdeu um dia de leitura, né, aqui ao final vai ter um card, você pode voltar a assistir o dia anterior. Nós temos aqui também, aqui nesse canal, a leitura desses 88 dias. Você pode acessar no link abaixo desse vídeo. Convide mais pessoas. Como é importante a gente poder levar o alimento mais importante, o alimento das nossas almas, porque esse corpo perece. E nós precisamos ter contato e relacionamento com Deus através da leitura das Escrituras sagradas de Deus. Então, copie, compartilhe esse link, faça os seus comentários, deixe o seu joinha aí no vídeo e assim esse vídeo pode perpetuar para mais pessoas. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você vai ver aqui uma imagem no final do vídeo. Você clicando ali, você pode se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que nós subimos um vídeo novo, você é notificado. Tá bom? Se Deus assim permitir, então,
estaremos aqui amanhã para seguirmos com esse livro, né? Deuteronômio, do capítulo 11 em diante. Assim nós vamos seguindo a leitura diária da Bíblia. Que Deus te abençoe e nos abençoe, hoje e sempre. Amém.